Uma das coisas mais engraçadas do mangá de One Piece é a capacidade do Zoro de se perder mesmo que ele esteja correndo em linha reta. Mas e se eu disser para vocês que esse alívio cômico pode ter um motivo ou uma razão? Vocês acreditariam em mim? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar sobre uma thread muito legal do Roberto Rodrigues. O Roberto, que é o tradutor oficial de One Piece na Manga Plus, na versão em português. E ele comenta, ele traz uma questão sobre por que o Zoro se perde tanto assim na história. É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Como eu sempre falo, é importante você reagir aos conteúdos do canal do Geek Brasil para que o YouTube continue entregando os nossos vídeos por aí. Seja através da sua curtida, seja através do botão de se inscrever ou até mesmo de compartilhar. Isso nos ajuda pra caramba a se manter por aqui. E é claro, você também pode comprar os seus mangás de One Piece com os nossos links na Amazon. E isso acaba também nos ajudando a manter o canal do Geek Brasil. Então, se você vai comprar o seu mangazinho, o seu monitor, um novo celular, pense com carinho em comprar através dos nossos links. Vamos lá, vamos então comentar sobre essa thread do Roberto Rodrigues lá no Twitter. Se vocês também não me seguem, me sigam lá, @LPGeekBrasil. E vocês também podem seguir o Roberto lá, que é um arroba muito complicado. É @R_Rodrigues_LB. O Roberto é da década de lá atrás, então ele ainda usa underline. Mas vamos à thread porque tá muito legal. E aí ele começa dizendo o seguinte: todo mundo tá careca de saber que um dos alívios cômicos da série acontece quando o Zoro se perde, certo? E a gente tem vários e vários momentos do Zoro se perdendo. Mas ele acaba dizendo aqui que é errado. O motivo para o Zoro se perder é... E aí a gente começa a thread dessa forma. A gente começa a ver aqui uma explicação do Roberto dizendo o seguinte: a primeira vez que o Zoro se perdeu foi quando ele estava atrás de uma presa. Guardem bem este termo. E por conta disso não conseguiu voltar para casa e por isso começou a caçar piratas para sobreviver. Caraca! Ele sair da Vila Shimotsuki para chegar em outro lugar, em outra região, realmente assim é se perder de uma forma inacreditável. Ao longo de toda a série, isso aconteceu várias vezes. Assistam, aí ele fala de um vídeo da Crunchyroll que tem sobre todos os momentos em que o Zoro se perdeu. O vídeo, ele é muito bom e ele é muito engraçado. E tem todo o detalhe, todas as formas como o Zoro acabou saindo da linha. Como eu já expliquei aqui no Você Sabia Antigo, que ele acaba comentando aqui o ponto, ele traz aqui pra nós. O nome do Zoro vem de Zorro, o que provavelmente causa problemas de copyright para a versão americana e por isso eles usam Zolo lá e ele significa raposa. Então é por isso que eles acabam tendo o termo de Zolo, mas para nós acaba sendo Zoro aqui nessa meio que essa conexão. É que Zoro é diferente de Zorro, né? Podemos dizer assim. E assim nós temos esse nome como raposa. O significado ali para este nome seria ali o contexto de raposa. Inclusive, essa thread aqui do Roberto, ela é muito boa também. Vale a pena vocês lerem e darem uma conferida depois. Nós então temos o Daimyo, o senhor feudal ali de Ringo, Shimotsuki Ushimaru, da mesma família do Zoro. Se eu não me engano, ele era o bisavô do... Bisavô? Na verdade, ele era tio, né? Ele era tio-avô. Só que de uma linhagem bem mais pra lá. Ele era irmão da bisavó do Zoro, alguma coisa assim, né, na verdade. É isso mesmo, ele era irmão da bisavó do Zoro, então ele tinha uma linhagem, uma conexão. E nós temos ali a forma de como o Onimaru era o principal companheiro dele. E o Onimaru era o que? Era uma raposa. Essa é a conexão muito forte entre a família Shimotsuki com as raposas. E não para por aí, porque essas conexões vão ser ainda mais marcantes durante toda a história. Então nós temos aqui a informação do Roberto de que a Hiyori usou várias vezes uma máscara de raposa, que é Kitsune. Então nós temos essa forma e como a Hiyori foi a raposa do Zoro em toda a saga de Wano. Se
Onimaru era a raposa de Shimotsuki Uchimaru, a Hiyori era a raposa do Zoro durante toda a saga de Wano. Mas aí, nada novo, como o Roberto mesmo já disse, né? A gente já viu essas conexões, esses pontos interessantes ali durante toda a trama de One Piece, e ele pensava que parava por aí, mas que as referências se acabavam por essas questões. Mas tem mais, ele fala bizarro, saca só. E ele tava analisando um pouco mais de alguns vídeos, né? Tava meio que bêbado. Essas coisas só acontecem quando eu não bebo, então nunca sei mais ou menos sobre isso. Mas a questão é que lá pro Roberto sempre acontece essas explosões quando ele está bêbado. E ele estava acompanhando um shorts, né? Ele tava de ressaca, né? Eu tô brincando aqui com o Roberto. Mas ele estava acompanhando um short no YouTube e acabou percebendo uma coisa muito interessante. No short são comentadas curiosidades sobre raposas e uma delas me chamou muito a atenção. Obviamente não dá para confiar em tudo que você vê na internet, então eu fui estudar para ver qual era mesmo. E eu fiquei realmente muito estarrecido. Meu irmão, eu fiquei assim e pau. E aí, meu amigo, e aí o que o Roberto vai revelar para nós faz total sentido. Nós então observamos aqui que um artigo na National Geographic que fala sobre este assunto. Ele basicamente está em inglês, então dá para usar algum tradutor online para ler, mas o nome dele do artigo é o seguinte: as raposas usam o campo magnético da Terra como sistema de mira. Caraca, isso aqui, se for isso mesmo, se o Oda pensou nisso desde o começo, cara, isso aqui é sinistro. E aqui o Roberto então explica para nós um pouco mais sobre o que significa essa ideia das raposas se guiarem através do campo magnético da Terra. Nós então temos o Jaroslav Cernev, que publicou um paper chamado de A Preferência Direcional Pode Melhorar a Precisão da Caça em Raposas. Tradução livre e que inspirou o artigo da National Geographic. E para quem quiser ler o paper inteiro, ele acabou disponibilizando aqui na thread, mas para quem não quiser, ele resume. E aí ele fala o seguinte: Cerveny descobriu que quando as raposas atacam, elas saltam principalmente na direção nordeste. Por conta disso, ele achou que elas estavam usando o campo magnético da Terra para caçar. Assim, ele passou mais de 2 anos estudando raposas vermelhas selvagens na República Tcheca, com a ajuda de uma equipe de 23 biólogos da vida selvagem e caçadores experientes. A equipe registrou quase 600 saltos de caça, chamados de Mountain Jumpings, realizados por 84 raposas em diversos locais e horários. E a descoberta dele foi impressionante. O Roberto pode ser realmente um chamariz ali de matérias para balanço geral e coisa do tipo, né? Aquele cara que segura você no meio-dia por 1h30 para revelar uma grande questão, né? E aí fala que o Cerveny descobriu que os animais saltavam na mesma direção, independente da hora ou do dia, da estação do ano, a cobertura de nuvens ou de direção do vento. Portanto, a única explicação restante era que as raposas alinham os seus ataques ao campo magnético da Terra. Tá, Roberto, mas o que isso tem a ver? Tem absolutamente tudo a ver, porque o Nordeste é o East Blue. Porque nessa questão, o Nordeste seria o East Blue, que é o lugar da onde o Zoro nasceu. É a questão da onde o Zoro nasceu e a forma como isso mostra como a Terra de One Piece, o eixo da Terra de One Piece está modificado. A gente tem toda essa questão muito importante para a gente observar como isso apontaria ali para o East Blue e automaticamente poderia ser o contexto realizado da forma como também é a direção, o local da onde o Japão pode vir. O Roberto continua dizendo o seguinte, ó: como eu já comentei em threads antigas, acredito fortemente que o polo magnético do mundo de One Piece foi alterado e por conta disso coisas bizarras acontecem. E temos incontáveis provas disso ao longo de toda a obra. Duvidam? Vamos recapitular algumas. Começamos pelo caminho vermelho, a Red Line. E aqui a gente trouxe até um vídeo muito legal
falando sobre como isso pode ter acontecido, pode ter ocasionado por causa da forma como a Terra pode ter parado ao longo de um tempo em One Piece. Se vocês não assistiram esse vídeo vale muito a pena vocês acompanharem, porque tem toda uma questão, todo um ponto de entendimento na história também por lá. E aqui tem uma explicação, ó. A referência da Red Line é muito óbvia, é a linha do Equador, que em japonês se escreve assim, Sekido. Estes kanjis têm duas formas de serem interpretados. O primeiro é mais comum, é por eles ter um ATG. É como eu já expliquei, o ideograma designado é quando o significado de um kanji é substituído por um outro, por sabe-se lá qual motivo. Neste caso, significa Equador ou linha do Equador. Acontece o mesmo aqui com o Hotoki, Buda, que é formado pelos dois katakanas e Mu, que significam França. Só que os kanjis, propriamente dito, significam caminho vermelho. Exatamente o que é a Red Line. Só que a Red Line não é uma linha imaginária e muito menos horizontal como o Equador. Ela é bem real e vertical. Por quê? Porque o eixo da Terra de One Piece mudou. O eixo da Terra de One Piece acabou mudando pela forma como isso acabou sendo modificado através de toda a estrutura que criou assim a Red Line. Acabou criando toda a estrutura da Red Line. Da mesma forma, em One Piece temos animais que estão diretamente afetados pelo magnetismo da Terra. O maior exemplo é a Laboon. Laboon sempre está indo em direção ali a um ponto, e o que acaba fazendo com que ela não consiga chegar é a Red Line. É por isso que ela fica dando cabeçada ali na Red Line para poder atravessar. Mas não é só Laboon. Como a gente já observou, quando o bando chegou no Novo Mundo, eles são recepcionados por outras várias baleias ilha, com os mesmos machucados que a Laboon tinha. Por quê? Porque elas odeiam a Red Line. Ela não deveria estar lá. Engraçado que todas as baleias têm essa cicatriz, o que marca para nós de que existe algo muito importante conectado aqui com essas baleias. E por que que a Red Line não deveria estar lá? O nome dessas baleias em One Piece são baleias ilhas, que são ligados diretamente ao katakana. São escritos ali de uma forma completamente como katakana Island Kujira no original. E da mesma forma que elas, as ilhas em One Piece, tiveram o seu campo magnético também alterado. E por isso os log poses funcionam e existem, porque sem eles não dá para se dirigir de uma ilha a outra, como a gente pode ver na imagem aqui. O contexto é que ele, na verdade, ele ou ela, as baleias, elas não se dirigem ali, não são os únicos animais que usam os polos magnéticos ou o magnetismo da Terra para se locomover ou para guiar ali outras situações. Nós também temos este cara importante, que também serviu de alívio cômico e interagiu bastante com o Zoro. Não acham estranho que Southbird apontem para o sul e não para o norte? E para ficar ainda mais estranho, o Southbird, mais famoso de todos, mostrado, passou boa parte do arco de Skypiea logo com quem? Se vocês não lembram, deveriam ter assistido o vídeo que mandei no começo dessa thread. E é claro que foi com o Zoro. Ele passou bom tempo ali atormentando o Zoro. E falando sobre o arco de Skypiea, nós também temos vários momentos de uma raposa com o Zoro interagindo ali em Skypiea, conectando completamente essa fala do Roberto com a forma de como o Zoro também se dirige, ou como uma raposa, a forma como o personagem está sempre se movendo, sempre se movimentando. E é por isso que ele se perde, porque ele é uma raposa, e como uma raposa precisa do campo magnético da Terra para se guiar e caçar, a gente pode observar que ele sempre está se perdendo. E aí ele vai pra lá dizendo que a genialidade de Eiichiro Oda não conhece limites. E é um paralelo legal, né? Porque literalmente Zoro significa raposa, e você conectar essa forma como as raposas sempre atacam em direção ao nordeste, só que sem o campo magnético ou com o campo magnético alterado, o Zoro fica completamente perdido. E aí você dá ali um contexto. É claro que provavelmente o Oda nunca vai confirmar esse alívio cômico, porém é uma forma interessante de se pensar como e por que o Zoro se perde. Faz total sentido. Eu curti pra caramba essa ideia que o Roberto trouxe, uma das threads, uma das melhores threads que tem aqui dele. Ele traz várias threads lá no Twitter, e ao mesmo tempo não é à toa que chamou tanta atenção da galera, com mais de 500 mil
visualizações lá no Twitter. Então, se vocês não acompanham o Roberto, acompanhem ele lá no Twitter e me acompanhem também, porque a gente sempre tá brincando, zoando, curtindo um com o outro, pra gente trazer mais conteúdos por aqui também.